Ouça agora na Rede Comunicadora Iguaçu, programa Conteúdos do Paradireito, esclarecendo por que o Paradireito é para todos. Olá, boa tarde. Hoje é dia 25 de junho de 2019 e esse é o programa Conteúdos do Paradireito, até às 3 horas da tarde na rádio RCI, sempre ao seu lado. Eu sou Maria Madalena Esteves e estou hoje aqui com a Marilza de Andrade, terapeuta naturalista e autora do livro Projeções Existenciais, e com a Renata Pialarice, vindo hoje pela primeira vez, né? A Renata Pialarice é consultora, administradora de empresas, especialista financeira e voluntária da Juriscons. Boa tarde, Marilza. Boa tarde, Renata. Boa tarde, Madalena. Estamos ao vivo no Facebook, Rádio RCI Iguaçu, onde você também pode ver nossa transmissão com imagens e interagir, comentar e participar da programação. Também ao vivo no aplicativo Sempre RCI, que você instala gratuitamente no site semprerci.com.br e no AM da sua rádio em 1320 em toda a região de fronteira. Você pode interagir conosco pelo WhatsApp da RCI. Anote o número. Anote aí, esse é o WhatsApp da RCI, 991450911, é o WhatsApp da RCI. Curta também nossa página no Facebook Sempre RCI e mande seu recado para que a gente leia ao vivo aqui no programa. Já estamos aqui com a presença da Nilce Rodrigues, do Carlos Menezes e do Joldemar Correia, dando boa tarde. O Carlos já mandou a pergunta dele, mas eu primeiro vou terminar aqui o meu script, Carlos. Paradireito é o estudo do conjunto de normas, princípios e paraleis para que tenhamos uma manifestação mais justa, íntegra e reta, alinhada ao fluxo cósmico. Junto ao paradireito, temos também os paradeveres, que seriam compromissos firmados pela própria consciência para o desenvolvimento de sua evolução, entrosada evolução do seu grupo evolutivo. Esses conceitos foram adaptados dos verbetes paradireito e paradever da Enciclopédia da Conscienciologia. A Conscienciologia deve ser pesquisada a partir do princípio da descrença. Não acredite em nada, nem mesmo no que falamos aqui na rádio. Experimente, tenha suas próprias experiências e, claro, compartilhe conosco. Tema de hoje: você exerce o sobrepairamento? Com sabedoria ou sem sabedoria, Marilza? Bom, a gente vai ver o que a Renata, que é a nossa convidada hoje, né? Nossa amiga e convidada hoje, ela vai explicar para a gente o que é o sobrepairamento e no decorrer do programa a gente vai ver a opinião do público e também colocar a nossa opinião. E sempre lembrando que ter senso crítico, né? Não acredita em nada, tenha cada um as suas próprias opiniões. O Carlos comentou exatamente isso. O título de hoje era Você exerce o sobrepairamento com sabedoria? E foi trocado para Você exerce o sobrepairamento. Me preparei para o tema anterior. Poxa, assim não vale. Vamos falar do sobrepairamento com sabedoria, principalmente também, né? Também, Carlos. É interessante que a gente começa o debate já aquecido, né? Foi bem interessante os bastidores sobre essa questão da sabedoria ou não, porque assim, a gente trata o sobrepairamento e a ideia é a gente aprofundar as nossas pesquisas nesse sentido, pensando no paradigma consciencial e no processo evolutivo, e essa é a condição a qual nos encontramos atualmente, né? Porém, existe um sobrepairamento também considerado com sabedoria, mas sem usar esse senso crítico, evolutivo, sem estar dentro desse paradigma consciencial, né? Então, assim, sabedoria nem sempre quer dizer alta intelectualidade. Então, a gente tem aí os ditos de sabedoria popular, sabedoria dos nossos anciões, ancestrais, dos nossos avós, né? Então, é um condicionamento de atitudes que pairam ou sobrepairam o que é melhor naquele contexto, pensando no bem, no mais adequado naquele momento. Dentro do paradigma consciencial, sob a ótica da conscienciologia, aí a gente expande, amplia essa condição e trata o sobrepairamento
pensando na consciência lúcida, né? Então, na consciência intrafísica lúcida para este processo evolutivo. Então, ele está num processo aí pensando pró-evolutivamente, usando sim a sua sabedoria, a sua intelectualidade, o seu conhecimento até multidimensional, porque às vezes a pessoa está ali num contexto mais estressado, mais patológico até, e ela pode estar tendo algumas influências multidimensionais, extrafísicas, ou assimilou com uma pessoa que ela encontrou anteriormente. Então, se a gente usa o sobrepairamento evolutivo, vamos chamar assim, ou com a ótica, né, evolutiva, a gente amplia as nossas variáveis e tende a ser mais assertivo nesse contexto. A sabedoria, então, seria a inteligência evolutiva. Nesse caso, sim. Isso mesmo. Seria o melhor, né? A gente entende como sendo a melhor opção, né? Uhum. Eu penso que, do jeito que nós colocamos aqui, né, você exerce o sobrepairamento com sabedoria, quer dizer, você sabe o momento exato que você deve se ausentar de dar uma opinião numa situação. Eu sempre trago mais para o cotidiano, mais para o dia a dia, para as experiências que as pessoas passam no dia a dia. Porque o sobrepairamento, se ele não tiver um mínimo de sabedoria, o outro pode se sentir até ofendido. Pô, eu falei, eu chamei aqui para dar uma opinião, para nos ajudar, e a pessoa se omite, aí passa a ser omissão. Muito legal você estar trazendo esse assunto, Marilza, porque assim, é importante também a gente colocar que o sobrepairamento é uma ação. É uma uma ação atitude consciente. Não é uma não ação, então não é não fazer. Você opta agir pensando no melhor naquele momento. Inclusive, muitas vezes, quando a gente sobrepaira, a gente precisa se posicionar em relação àquele contexto. Então, é você ampliar a sua visão de conjunto, né? Você pairar acima, que é, né? Que é o sinônimo de sobrepairar. Seja, não ser mais um dentro daquele contexto conflituoso. E se posicionar sobrepairando aquela condição patológica, aquele conflito, aquele tumulto que porventura esteja acontecendo ali. Então, dentro dessa visão que a gente está trazendo aqui, o sobrepairamento é uma ação de sabedoria. Eu posso opinar nesse momento, eu não posso opinar, eu vou me ausentar desse ambiente, mais tarde eu volto, apaziguo a situação, entendeu? Deixar os ânimos esfriarem, dependendo da... Porque esse é o foco que a gente dá para esse sobrepairamento com sabedoria, né? Dentro de um processo de inteligência, intelectualidade e lucidez evolutiva, isso mesmo. Né? Então, a gente quer explanar bastante o termo, para a pessoa ter um entendimento e ter uma ferramenta para poder usar no seu dia a dia, no seu momento. Então, mas sempre é bom sobrepairar. Sempre é bom. A gente nunca perde por sobrepairar, né? E é até interessante isso que a Marilza está trazendo, porque o que acontece? O sobrepairamento intrafísico, este que nós estamos falando, pensando num processo de inteligência evolutiva, ele perpassa pela condição do autodiscernimento. Então, assim, às vezes a gente trabalha com um processo que a gente chama de omissão superavitária. Então, pode ser que a gente decida, tome a ação de sobrepairar naquele momento, agindo com uma omissão superavitária, ou seja, não fazendo... às vezes até o que tem razão, o que está certo, o que seria adequado, porque aquela consciência ou aquele contexto não permite, ou não seria compreendido o que seria o melhor naquela condição, podendo causar talvez mais confusão ainda. Então, assim, você precisa ter esse discernimento, fazer uso do discernimento para saber a hora de pontuar, a hora de fazer intervenção, a hora de sobrepairar com a omissão. Né? Então, assim, é bem importante a gente estar colocando isso, porque às vezes a gente acha que sobrepairar tem a ver com o processo, às vezes, até de abrir mão, de fazer concessão, mas não é não fazer, é uma atitude, é uma ação. Consciente. Consciente. Né? Consciente. E aí, vamos ver se o Carlos... Não, temos aqui o Marcelo Silva, que também está presente, embora aqui por trás dos bastidores, dando boa tarde, dizendo que é muito bom estar do lado de cá ouvindo esse tema super relevante, dando os parabéns.
Espero que tenha satisfeito ao Carlos, né, as respostas dadas, as mandou. opções para usar o sobreparamento. Ó, ele mandou aqui, ó. O fato mais sério no estado de sobreparamento é a condição de se analisar as realidades com hiperacuidade, permitindo prever as reações imediatas, as que vão acontecer, as que ainda vêm pela frente, as repercussões, efeitos, consequências e derivações do que está acontecendo no momento. Tirou isso do DAC. Qual a dificuldade de se usar o sobreparamento? Eu ia falar, antes da pergunta, eu ia falar, é a condição ideal, a gente ter essa mega visão de conjunto, ampliar todo esse contexto, compreender o processo multidimensional para ser assertivo sempre, 100%, né? Talvez existam consins já mais evoluídos, mais avançadas do que eu, mas não é o meu caso, né? Eu ainda não tenho esse continuismo de 100% de sobrepairamento o tempo todo. Mas com certeza, se ele tirou do DAC, ele está falando do nosso exemplo evolutivo intrafísico, que foi o professor Valdo Vieira, e então ele deveria ter teática, né, para estar escrevendo isso. Mas eu penso que assim, a dificuldade do sobrepairamento é exatamente a gente ter esse discernimento para essa amplitude de contexto, entende? Sim. Então, assim, pensando no paradigma consciencial, na vivência multidimensional, nas bioenergias, nas múltiplas vidas, nas assimilações, né? Então, todo esse contexto do nosso dia a dia, às vezes você está conversando com uma pessoa e você desconsidera toda essa proporção de fatores e variáveis que pode estar interferindo, influenciando naquela conversa. E se você se limitar simplesmente ao que está sendo falado, pode ter aí uma distorção cognitiva, inclusive, né? Você pode, muitas vezes a gente vivencia isso, a pessoa fala uma coisa, você entende outra, aí você responde de acordo com aquilo que você entendeu, aí ela fica brava porque não foi aquilo que ela falou, que ela quis dizer. Vocês já vivenciaram alguma situação nesse sentido? É bastante comum, né? As falhas de comunicação em função disso, entende? Aqui, pegar um gancho aí no que você falou, a gente traz aqui como um segundo tema a questão da irritabilidade. Porque, veja só, a irritabilidade, ela é um processo energético, né? Quer dizer, você recebe algum estímulo, processo energético a partir do umbilical chakra, e quando esse impacto energético pega, que é todo o sistema nervoso, né? A raiz do sistema nervoso, aquele impacto. Tem até um exercício que a pessoa pode fazer tipo um gráfico mental dos seus picos de irritabilidade. A irritabilidade, ela tem a ver também com a impulsividade, né? Se a pessoa se deixa levar pela irritabilidade, ela acaba teoricamente perdendo a razão, né? Como a gente diz. Mas a razão não é o direito dela na questão, mas sim a capacidade de discernir, né? Então, quando se fala em perder a razão por um ato de irritabilidade, de impulsividade, está se falando nisso. Então, a gente tem uma questão para decidir aqui, ver o que vocês acham. O que a Renata, que é a nossa convidada, acha. A irritabilidade pode ser vista como um heteroassédio ou um autoassédio. E isto pode ser superado com o sobrepairamento? Então, essa é a nossa questão de hoje, que eu acho que a gente vai poder atingir aí muita ampliar, gente, né? Ampliar bastante. É sincrônico você está trazendo esse assunto, Marilza, porque eu comecei a desenvolver o processo de sobrepairamento em função de trabalhar o traço da irritabilidade. Até tem um verbete que eu defendi, né, na enciclopédia, escrevi, que é o verbete anti-irritabilidade. Então, assim, correspondendo à primeira pergunta, a irritabilidade, ela sempre na minha experiência, um processo de assédio, que começa pelo autoassédio, normalmente, mais comum, pelo menos, né, inicialmente, e se amplia com o heteroassédio. Então, assim, normalmente a pessoa facilmente irritável, ela tira a responsabilidade dela e o universo é errado, então a culpa é sempre do outro. Então, ela sempre diz que o outro a assediou. Mas não, da minha experiência, da minha pesquisa e do meu processo de superação, não é assim que funciona.
existe sim o heteroassédio que intensifica esse processo da irritação, e a pessoa irritável, ela é facilmente dedutível, é muito fácil, você sabe aonde pega, você sabe todas né, as fissuras, né? exatamente. Fica explícito isso, então, obviamente que as consciências energívoras, sejam elas conscientes ou consciexes, se aproveitam do contexto, até porque elas estão querendo aquele padrão de energia. Mas sempre começa com um processo de autoassédio. É alguma fissura, é alguma brecha, alguma carência da pessoa, da própria consciência, que dá ali o start, o ponto inicial, né? E aí, no caso da segunda pergunta, se pode ser superado com sobrepairamento, eu penso que sim, é uma técnica essa, inclusive, que eu utilizei e utilizo até hoje para conseguir me manter cada vez menos irritável, seja qual for o contexto. É engraçado que você falou no processo orgânico, Marilza, tem um livro, eu não trouxe ele, chama Cientista que Curou o Seu Próprio Cérebro. Acho que ele é bastante conhecido, né? Nesse livro, eu uso ele no meu verbete, né, como referência, e lá num determinado contexto, ela explica o processo da raiva, que é o start da irritação, da irritabilidade, e organicamente, hormonalmente, esse input, o nosso sistema nervoso, a raiva dura 90 segundos no nosso corpo, no nosso organismo. Aí ela fala, continuar com aquela sensação ou não, é opção nossa. E tem coisas simples, como assim, respirar até 10. Eu acho que o problema maior, Renata, é a pessoa se tornar consciente do processo dela. Ela conseguir. Eu ia dizer que, para mim, a dificuldade do sobrepairamento exatamente é não ter autoconhecimento suficiente. Por causa do horário. Mas vamos para o intervalo agora. Esse é o programa Conteúdos do Paradireito, ao vivo até às 3 horas da tarde. Estamos aqui conversando eu, Maria Madalena, Marisa de Andrade e Renata Pialarice sobre o tema. Você exerce o sobrepairamento com sabedoria? Vamos a um rápido intervalo e voltamos na sequência. Estamos apresentando o programa Conteúdos do Paradireito. 14h22. Nas festas de inverno, cuidado com as queimadas perto da rede elétrica. Fogueiras e fogos de artifício devem ficar bem longe dos fios de energia e linhas de transmissão. E não esqueça, soltar balão é crime e pode acabar com a alegria do seu arraiá. Com estes cuidados, é só preparar a quadrilha e aproveitar. Copel, pura energia. Governo do Paraná. Na vida, alguns acontecimentos mudam tudo. Um filho, o primeiro beijo, um ombro amigo. Mas poder contar com um hospital referência na região, um centro clínico e de oncologia, atendimento nacional para urgência e emergência, e ainda pronto atendimento 24 horas, faz toda a diferença. Conheça o Itamed, o plano de saúde do hospital. Na vida, alguns acontecimentos mudam tudo. Um filho, o primeiro beijo, um ombro amigo. Mas poder contar com um hospital referência na região, um centro clínico e de oncologia, atendimento nacional para urgência e emergência, e ainda pronto atendimento 24 horas, faz toda a diferença. Conheça o Itamed, o plano de saúde do Hospital Ministro Costa Cavalcante, e faça o seu com carência zero para consultas e exames laboratoriais. Consulte o regulamento no site. Itamed, faz toda a diferença. Você contratou um plano de fibra ótica, mas a velocidade do seu Wi-Fi não é lá essas coisas? A tecnologia para ter mais velocidade e estabilidade no Wi-Fi está agora mais barata. Conheça o novo roteador com tecnologia Mesh, vendido e instalado pela Linka. O Twid, ele melhora a velocidade e estabilidade do Wi-Fi em todos os pontos da sua casa, mesmo que ela seja muito grande. Que tal ligar aqui na Linka para instalar seu novo roteador? Fone 3523-0533. Anotou? 3523-0533. Ou visite nosso site www.linka.net.br. Linka, a melhor internet por fibra ótica, também oferece o Twid, novo roteador que dá velocidade e estabilidade no seu Wi-Fi. Uma vila para chamar de sua.
O Vila Florata é um bairro único, localizado na Avenida Felipe Vantia, a 200 metros do Consalter, próximo ao Maimabu Interlúdio, uma das regiões que mais cresce na cidade. O Vila Florata está entregue e pronto para construir. Últimas unidades de lotes com 360 metros, infraestrutura completa e condições imperdíveis. Entrada de 10% e saldo em 140 vezes direto com a loteadora. Plantão de vendas no local. CCIA Imóveis. Telefone 45 3523 1626 ou acesse www.cciaimoveis.com.br. Voltamos a apresentar programa Conteúdos do Para Direito. Estamos de volta com o programa Conteúdos do Para Direito, ao vivo até as 3 horas da tarde. Eu sou Maria Madalena Esteves e ao meu lado está Marisa de Andrade e Renata Pialarice. Tivemos uma queda aqui na transmissão e voltamos em outro link, mas acho que já está todo mundo aqui. E o Carlos manda a seguinte pergunta. Vivemos em uma sociedade que atualmente vive e se posiciona em extremos. Sobrepairamento é a melhor forma de se posicionar, de entender essas questões? Eu penso que sim, principalmente em função desses extremos, né? Então, Carlos, igual a gente estava falando anteriormente, sobrepairar não quer dizer não agir, ou não tomar uma decisão, não ter um posicionamento lúcido, cosmoético, às vezes até, se necessário, fazer uma intervenção, um processo ali de esclarecimento, usar, né, fazer o bom uso da TARES em determinados momentos. O que vai te fazer decidir se é o melhor momento e qual forma que você vai usar em função da sua percussiência em sobrepairar? Exatamente esse discernimento que a gente estava falando anteriormente. Pode ser que, dependendo de determinado contexto, além de você sobrepairar, a melhor opção é deixar quieto. Não pôr lenha na fogueira, como a gente diz. No sobrepairamento, quando ele se propuser a sobrepairar, quando a pessoa se propõe, ela já começa a ter uma visão mais esclarecedora da situação, uma cosmovisão. E aí ele vai saber qual a melhor atitude daí para frente. Não existe uma receita de bolo. E assim, sobrepairar, você ter esse discernimento e entender que às vezes os fins não justificam os meios. Então, por exemplo, às vezes a consciência, ela sobrepaira aquela condição, tem um discernimento, entende o contexto que está acontecendo ali, e a partir deste sobrepairamento, ela entende que precisa fazer uma intervenção. Então, às vezes, ela vai bater na mesa, ela vai ser histriônica, ela vai falar mais alto, ela vai usar algum jargão que naquele contexto é o que as consciências vão entender, e aquilo não alterou a lucidez dela, não alterou o processo energético dela, não alterou a emoção, ela, né, não disparou o cardiochakra, entende? Então, assim, é um aprendizado e uma melhor forma de conseguir lidar com as situações de conflito, inclusive. Estamos aqui também com a Vera Lúcia Tavares, de São Paulo, e a Mônica Primo, de Fortaleza. Então, o tema de hoje, você exerce sobrepairamento com sabedoria? Marilza, a pensata. A nossa pensata de hoje, né, eu trouxe, como sempre, eu trago mais pensata. Você quer ler? Posso ler? Vamos explorar um pouquinho. Essa primeira, né? Pensata. O direito existe para frear os instintos naturais, ainda remanescentes no homem primata. O para-direito existe para ampliar a cosmovisão cosmoética e evolutiva das consciências lúcidas. Veja só, essa pensata eu escolhi porque fala justamente dos instintos do ser humano, né? E a irritabilidade, todos esses processos assim que tira a lucidez do ser humano, elas seriam gerenciadas pelo direito. Já quando você começa a ampliar a sua visão a respeito da situação, usando o paradigma consciencial, olhando pelo prisma do para-direito, você começa a ter uma cosmovisão daquele assunto, então você vai entender melhor o intra e o extrafísico, porque não existe situação do intrafísica que não tenha o seu equivalente no extrafísico.
A Renata falou ainda há pouco, tem o heteroassédio e o autoassédio. Então, aí a gente vê a implicância das duas dimensões em qualquer ato nosso, principalmente na irritabilidade. E o sobreparamento também nos traz isso, né? Maior conexão com o amparo, né? Eu queria aproveitar o contexto e falar sobre uma questão do DAC, né, o Dicionário de Argumentos da Conscienciologia, no verbete de sobreparamentologia, inclusive. Então, assim, lá o professor Valdo coloca que o fato mais sério do sobreparamento é a condição de analisar as realidades, isso que você está falando, com hiperacuidade, permitindo prever as reações imediatas, né? Então, também reforçando aí a resposta para o Carlos. Então, assim, aquilo que eu falei da pessoa irritável, você sabe qual vai ser a reação. Se apertar determinado gatilho, você sabe que a pessoa vai agir assim. As pessoas acabam se tornando muito previsíveis, né? Na verdade, quando a gente convive com as pessoas, se você tiver atenção, você começa a perceber a forma de funcionar daquela pessoa. Mas as pessoas irritáveis, no modo geral, as pessoas menos atentas ou, né, com um nível um pouco menor de lucidez, ou em momentos de irritação, de assédio, autoassédio, heteroassédio, então existe essa previsibilidade. Então você conseguir sobrepairar e prever essas reações imediatas, né, o que vai acontecer, o que vem pela frente, para poder minimizar. O ideal seria conseguir fazer com que aquilo não acontecesse, nem sempre é possível, mas se você minimizar os danos, minimizar o impacto, a gente já está com saldo maior, já é mais positivo do que entrar no roldão e fazer parte daquela confusão toda, entende? Renata, eu tenho uma pergunta aqui. O sobreparamento pode ser profilaxia de alguma situação específica? Na minha vivência, normalmente ajuda a ser, né? Eu penso que sim. Até dando esse exemplo que eu falei, às vezes você está numa situação de conflito lá no trabalho, você sobrepairar e não piorar aquela condição pode fazer com que seja uma profilaxia, por exemplo, de uma demissão, de uma briga entre colegas ali, né, em pares de trabalho. Às vezes, então, você precisa minimizar o impacto e os efeitos daquele contexto. Mais uma vez, quero reforçar, não é omitir deficitariamente, não é deixar de fazer, não é deixar de posicionar, porque o sobrepairamento é uma ferramenta para ajudar nesse posicionamento mais lúcido, mais cosmoético, mais em prol do melhor para todos, do bem, do que, né, em detrimento à patologia, ao caos, à conflituosidade, à briga, enfim, qualquer que seja o contexto mais patológico. Me ocorreu aqui que quando você falou em ambiente de trabalho, o ambiente de trabalho ele é heterogêneo, né? Sim, cada um tem seu universo, cada um tem seu histórico de vida, né? O seu grupo familiar. Então eu pensei assim, cultivar o hábito de não levar a fofinha à frente, adiante, já é um sobrepairamento em ambiente de trabalho, né? E eu não só no sim, ambiente de trabalho, né? Eu falo que a fofoca é o mal da humanidade. Porque... Sim, mas veja só, em ambiente de trabalho... Piora, né? Piora a situação justamente porque as pessoas saem dali, vão cada um para o seu universo particular, para o seu grupo, sua família, para mergulhar dentro dos seus problemas e ainda vai ter mais a fofinha. E se você fizer com que a fofinha pare em você não levar adiante, você já está fazendo uma profilaxia no ambiente de trabalho. Você sabe que eu estou lembrando, Marilza, esses dias eu vi uma frase no Facebook que a pessoa que dizia exatamente o seguinte: não me estranha a pessoa estar falando mal de mim. Me estranha porque ela está falando mal de mim para você. Então, assim, a fofoca, ela se alastra porque tem alguém escutando aquilo que está sendo falado e dando vazão para aquele contexto, né? Então, é um ato, sim, de sobrepairamento, fazer esse corte, e não só com a fofoca, né? Pode ser usado, deve ser usado para fofoca, inclusive, mas para todo ato
ou mau ato, vamos dizer assim, né? Todo ato negligente, patológico, negativo, de má intencionalidade, que você perceba que está chegando para você dar continuidade àquele assunto, nada você passar para corta, frente. né? Corta ali. E nesse caso, a gente pode Finge que usar, não ouviu. a gente usa o sobrepairamento, que é uma ferramenta para nos melhorar. Mas mesmo se não tiver sobrepairamento, corta igual. Porque eu acho que a má intencionalidade, seja qual for o gatilho daquela pessoa mal intencionada, eu acho que deve ser cortado, entendeu? Independente da pessoa conseguir sobrepairar aquele contexto ou não. Eu acho que a pessoa não levar a fofinha adiante já é uma forma dela terminar com aquele processo energético, né? E uma intoxicação mental que fica. Você não leva adiante, corta totalmente ali e acaba fazendo uma proflexia na própria cabeça, né? Na própria que é o mais importante, né? É mais importante. Porque a gente deixa pra lá, tem que lembrar, não vai levar a gente tem que lembrar que a gente é responsável pelas nossas atitudes, pelos nossos pensamentos, pelos nossos posicionamentos, pelas nossas ações. Claro que a gente, né, é um ser que a gente convive com outros, então existe a interação, mas a responsabilidade de mudar, fazer diferente, ser melhor, ela é nossa, é intrínseca a nós mesmos. E o reflexo daquilo que nós fazemos pode servir de exemplo para o nosso meio. Né? Então, assim, a gente querer se melhorar, ter essa preocupação do nosso processo, da autorresponsabilidade, eu penso que é bastante válido, entendeu? Sim, e é o que importa, porque é quem a gente pode mudar, é a gente mesmo, né? O Carlos fala aqui, o ato de sobrepairar seria semelhante à técnica de se imaginar ou tentar agir como amparador por um período de tempo? Ter essa visão ampla e assistencial que o amparador de função tem? Não é a mesma coisa, mas eu penso que pensar como amparador ajuda a conseguir sobrepairar. Bom, eu quero sobrepairar essa situação, não sei como. Faz de conta que eu sou amparador. O que o amparador faria? Isso você já vai amenizar. Sabe que a gente estava falando da rotina? Eu penso que a técnica de sobrepairar, ou o ato de sobrepairar, ela deve ser uma constante no nosso processo. Porque assim, a gente pensa em sobrepairar, a gente está falando aqui do assédio, do conflito, da briga, e só casos extremos, né? E às vezes é a nossa rotina que faz com que a gente consiga sobrepairar, inclusive nos casos extremos. Então, assim, eu cheguei aqui e deixei meus livros empilhados. Chegou alguém, mudou, mexeu e botou na prateleira. Eu tenho várias opções. Eu posso brigar com a pessoa que mexeu no meu livro e não era para mexer, também não estava escrito que não era para mexer, mas eu posso não brigar e ficar praguejando o dia inteiro por onde eu for que alguém mexeu nos meus livros. Eu posso ir lá na prateleira e pegar os livros aqui de volta. Eu posso deixar os livros lá, porque eu não vou usar agora mesmo, e pegar só a hora que eu estiver usando. Entende? Então, se eu uso a técnica do sobrepairamento para, primeiro, não me assediar com aquele processo, seja porque teve intervenção externa ou não. Não me assediar com aquele processo. Tentar compreender o que levou aquilo. Às vezes a pessoa veio limpar. Ela achou que fosse o melhor, não tinha nada escrito, ninguém avisou que não era para tirar. E poderia ser o melhor em algumas situações. Exatamente. E às vezes a pessoa estava, o que a gente diz, com a melhor das intenções. Então, assim, você não partir do princípio e do pré-julgamento de que o outro quis fazer algo para você, ou para te atingir, para te irritar, para te testar, para te sobreparar, ajuda bastante. Ampliar as opções, né? A gente estava vindo para cá e conversando exatamente sobre isso. Mudamos a rota ali, o carro e tal, e a gente falou assim, não, quando a gente amplia as opções, as possibilidades, é um ato de sobrepairamento? Pode ser, porque às vezes você faz um pré-julgamento que ele está restrito, ele está equivocado, ele não tem uma visão, principalmente quando é do outro, porque você deduz que o outro fez porque é aquilo que você acha, e às vezes não era, às vezes nem passou pela cabeça da pessoa. Sem nem aquela condição, outro, né? Então, ó a situação, e aí entra o processo da lucidez no sobrepairamento, que para mim
é uma das coisas que mais me ajudou. Então, você raciocinar, recuperar sua lucidez para compreender de fato as variáveis que interferem naquele contexto. O Carlos falou aqui que ele vai parar de fazer perguntas e ficar sobrepairando como os demais amigos que estão assistindo e aprendendo muito com as professoras sem fazer perguntas. Não, esse sobrepairamento a gente não quer não, né? Continue sobrepairando e fazendo as perguntas, Carlos. Muito bom. Esse é o programa Conteúdos do Para Direito, ao vivo até às 3 horas da tarde. Estamos conversando aqui, eu, Maria Madalena, Marilza de Andrade e Renata Pialarice, sobre o tema: você exerce o sobrepairamento com sabedoria? Vamos a um rápido intervalo e voltamos na sequência. Estamos apresentando o programa Conteúdos do Para Direito. A Bioetos Centro Médico prima pela excelência no atendimento multidisciplinar em diversas especialidades. A clínica disponibiliza vários exames e procedimentos em consultórios equipados com a mais moderna tecnologia, processos informatizados, acessibilidade e localização privilegiada no centro de Foz do Iguaçu. Ligue 3028-1282 ou pelo WhatsApp 45 99948 0137. Bioetos, especializados em você. Uma vila para chamar de sua. O Vila Florata é um bairro único, localizado na Avenida Felipe Vancher, a 200 metros do Consalter, próximo ao Maimabu Interlúdio, uma das regiões que mais cresce na cidade. O Vila Florata está entregue e pronto para construir. Últimas unidades de lotes com 360 metros, infraestrutura completa e condições imperdíveis. Entrada de 10% e saldo em 140 vezes direto com a loteadora. Plantão de vendas no local. CCIA Imóveis. Telefone 45 3523 1626 ou acesse www.cciaimoveis.com.br. O restaurante Pandeiro está aberto ao público para o café da manhã, almoço e jantar, apresentando o melhor da gastronomia brasileira e internacional, com serviço à la carte em um ambiente moderno e agradável. Conheça o nosso novo cardápio e aproveite a promoção de almoço, apenas R$ 29,00 o prato. Estamos no Babu Interlúdio, Rua da Cosmoética 1761, no bairro Cognópolis. Reservas ou informações pelo 3132-2000. Voltamos a apresentar programa Conteúdos do Para Direito. Estamos de volta com o programa Conteúdos do Para Direito, ao vivo até às 3 horas da tarde. Eu sou Maria Madalena Esteves e hoje com a Marilza de Andrade e a Renata Pialarice sobre o tema: você exerce o sobrepairamento com sabedoria? Temos aqui a presença da Patrícia Menezes no Facebook, do Leandro Arruda do Canadá e do Fernando Cavaleiro de Portugal. Muito obrigada, gente. Mandem suas perguntas, viu, Carlos? Marilza, qual é a próxima pensata? Nós temos mais duas pensatas hoje, mas eu vou falar a primeira e vou fazer uma pergunta à Renata, porque como ela está se saindo muito bem, a gente não pode deixá-la sobrepairar o programa, então ela tem que estar bem atuante. Não é, Renata? Isso aí. O para-direito é a medida jurídica da humanidade e da para-humanidade. Na página 1032 do Lexo de Orto Pensata. Então, vamos lá, a pergunta. Vocês podem fazer perguntas sobre a pensata também, né? E depois a gente faz, assim, um apanhado de tudo. Renata, como pode funcionar o sobrepairamento nos conflitos intraconscienciais? Onde e quando ele seria mais eficiente? Que tipo de conflito, o que poderia estar acontecendo que eu possa usar o sobrepairamento? Na minha opinião, e na minha casuística, eu penso que nos processos de reciclagens intraconscienciais. Então, assim, normalmente, quando a gente está no conflito intraconsciencial, é que a gente tem dúvida, pensando no processo evolutivo, para melhorar, de qual é a melhor opção, né? Então, eu penso assim, faço isso, faço aquilo, deveria me manifestar dessa forma ou da outra. Dentro de um processo de reciclagem, às vezes você já identificou um trafar,
um traço falho, um defeito, que você, né, quer mudar, é uma mudança de postura, e aí você fica atento a todo tempo àquela mudança de postura, consegue melhorar, e de repente você escorrega, como a gente diz, né? Então, assim, eu penso que o sobrepairamento é uma técnica que pode ajudar nesse processo de reciclagem, de conflitos intraconscienciais, principalmente a colocar a gente para cima, né? Então, assim, escorreguei, fiz de novo aquilo que eu não queria fazer. Primeiro, avalia qual que é a sua intencionalidade, qual foi a sua intencionalidade naquele contexto, e se ela foi espúria, se teve algum problema de intencionalidade, atua na intencionalidade em primeiro lugar. Mas se não foi, se foi um ato falho, se foi um mau hábito, né, se foi porque é um traço que você está tentando superar e ainda não conseguiu, você sobrepaira aquela condição, vê o que pode ser feito naquele contexto, mais uma vez, para minimizar os danos, para minimizar o impacto e bola para frente, segue o rumo, entendeu? Eu tenho um colega que ele falava assim, ó, junta os cacos e segue em frente. Então, assim, resolve o que pode ser resolvido e segue em frente, porque se a gente ficar chorando, né, o leite derramado, ficar ali as mínguas, você perde muito tempo, gasta muita energia e continua não dando a ação, a tratativa para a superação daquele traço interconsciencial seu, que você está querendo mudar e melhorar. Você, então, está sugerindo o sobrepairamento quase como uma técnica de autorreflexão sobre dentro dos processos de reciclagem. Ela vem antes de você conseguir sobrepairar, né? Se você não parar para pensar, para refletir, não tem sobrepairamento. Porque o que acontece? A atitude de sobrepairar, ela vem da lucidez e do discernimento. Não existe lucidez e discernimento sem reflexão. Peraí. Né? Aí, na verdade, eu vou completar o pensamento agora. Tá bom. É o seguinte... Quando você faz o sobreparamento num processo que você, como dizer assim, escorregou na casca da banana, meteu o pé na jaca, Isso. Quer dizer, se pegou fazendo algo que você está trabalhando para fazer a superação daquele traço fraco, eu tenho a impressão, do jeito que você falou, que o sobrepairamento vai te ajudar a você não cair na autovitimização. Isso mesmo. Não é? É bem isso mesmo. Então, não assim, ó, pegar a chibata e começar a se... Olha que interessante a analogia que eu faço, que é um exemplo que eu estudei, né, para o verbete da anti-irritabilidade, que eu fiz comigo para funcionar. Então, assim, a técnica do sobrepairamento me ajudou nesse contexto, num processo de reciclagem. Seria muito bom se a gente falasse assim, descobri que eu sou egoísta, plim, a partir de agora não sou mais. Não é bem assim que funciona, né? São as suas ações, as atitudes, a mudança pensênica é que faz com que você consiga reciclar. Então, assim, eu criei, uma das técnicas que eu usei para mim, no meu exemplarismo, eu antigamente ficava irritada todos os dias, quase que o dia todo. Aí eu passei a me irritar apenas uma vez por dia. Aí eu passei a me irritar dia sim e dia não. Aí eu passei a me irritar uma vez por semana. Aí eu fiquei 66 dias sem me irritar. Entende? Aí hoje eu me irrito de vez em quando. Quando eu me irrito, eu já recupero a minha lucidez para saber o que eu vou fazer com aquilo. Porque a gente se irritar, sentir raiva e tal, isso é inerente ao ser humano. Então eu não vou deixar de sentir raiva. O que eu tenho que melhorar em mim é como que eu faço para dissipar essa raiva o mais rápido possível com o menor estrago, ou o ideal é sem estrago nenhum, nem para mim e nem para os outros, entende? Então, qual que é a técnica, né, que o sobrepairamento me ajudou a fazer? É eu manifestar aquele trafar cada vez menos, com menor intensidade, num espaço maior de tempo, até que eu consiga superá-lo totalmente. Você falou uma coisa aí que eu considero de grande importância para quem quer começar a fazer a sua autopesquisa, fazer as suas reciclagens, se tornar um ser humano melhor, que é você se permitir, você é um ser humano, você não é perfeito. O maior desafio da consciência na condição de ser humano é lidar com o psicossoma, é lidar com as emoções. A novidade é essa, entendeu? Você aprender a lidar com esse processo emocional que o ser humano tem
e você poder admitir isso. No momento que você admite, ó, eu sinto raiva, mas você sente raiva? Sinto raiva. Aliás, na psicologia tem os 4 gigantes da alma, né? Que é a raiva, o medo, o ódio e a ira, né? São 4, e a ira, que são os 4 gigantes que a partir daí vem as nuances das emoções todas. Então, eu penso que o sobreparamento vai te dar um refresco nessa intraconsciencialidade tão tumultuada, né? Tão cheia de manifestações dos vários egos que nós já manifestamos no passado, para poder sobreparar. Eu queria que você me dissesse, que você que pesquisou tanto a raiva e está falando assim, literalmente de cadeira sobre ela, com a maior tranquilidade, sem raiva nenhuma, com um bom humor que lhe é peculiar. Você acha que a raiva é um dos sentimentos, é uma das emoções que ela tem as suas nuances? Que ela tem os seus vieses? Ou ela é a raiva estanque e pronto? Não, eu acho que tem, como praticamente todos os sentimentos, né? Eles podem ser que vem camuflado, né? Minimizados ou supervalorizados. Sim. E aí tem as nuances a partir do valor que a gente dá àquela emoção. Então, assim, eu vejo que é inteligente da nossa parte, e para isso a gente faz o bom uso do mental soma, cada vez mais, tenta, né, treinar cada vez mais. A gente tem que lembrar que a gente tem um holossoma. Então, a gente está falando de mental soma, psicossoma, corpo das emoções, mental soma, corpo das ideias, do discernimento, o energossoma das energias e o soma físico, que é a nossa manifestação nessa dimensão. Então, o que que acontece? Eu não posso menosprezar nenhum desses veículos de manifestação da consciência, até porque esta vida é uma oportunidade para a gente melhorar e conquistar o que a gente chama de homeostase holossomática, que é o quê? É o equilíbrio na integração e na manifestação através destes corpos, desse holossoma. Só que a gente tem uma condição inversamente proporcional, na minha opinião, e no que eu estudei. Então, assim, quanto maior está a nossa emoção, a nossa exacerbação emocional, menor está o nosso discernimento. Então, o que que eu penso que é mais inteligente? A hora que a gente está com a emoção aflorada, a gente criar alguma técnica, algum gatilho positivo para que a gente consiga, no mínimo, equilibrar o nível da emoção com o nível de racionalidade. Porque se eu tomar a decisão com a emoção exacerbada e a racionalidade lá embaixo, a tendência de vir a um arrependimento ou de eu tomar uma decisão errada, ela é bastante alta. Tá? Então, a gente tem que inverter, o ideal é inverter essa balança, porque você raciocina, pensa melhor, até lida com as emoções, porque assim, se aquela emoção reverberou em você, algo em você precisa ser visto, tratado, melhorado, com certeza, para então você poder ajudar o outro, porque senão eu falo que às vezes a gente se nivela por baixo, né? Então assim, se o outro está alterado, você se altera também, quem é o assistente? Aí você virou mais um assistido, né? A gente faz uma analogia bem grosseira, mas que ilustra. Se o médico chega para fazer a cirurgia e ele fica com dó do paciente, senta e começa a chorar, morreu, né? Então não dá, são dois assistidos, né? Então assim, nós na condição de assistente, nós precisamos assumir essa posição de assistente de fato e não virar mais um assistido, pelo menos não naquele contexto onde a gente assumiu essa condição, porque eventualmente é natural, nós também temos as nossas fissuras e vamos precisar de assistência em algum contexto. E a técnica de sobrepairamento, inclusive, nos ajuda nesse momento em que a gente mesmo está precisando de assistência, porque a gente tem a tendência, às vezes, se há alguma necessidade nossa, então amplia o processo de carência, aí a gente quer culpar o outro que não percebeu, fica magoado porque o outro não perguntou se você estava bem, se você estava mal, às vezes, né, existe esse negócio do trabalho, você foi demitido, o outro lida como se, não, bola para frente, vamos, nossa, nem reconheceu a minha dor, o meu sofrimento, então isso existe, e o sobrepairamento pode ajudar. Por que que pode ajudar? Porque faz com que a gente amplie o nosso discernimento, o autodiscernimento. Então, com que a gente se mantenha lúcidos, né? Cada vez mais lúcidos, para
agir e ter a atitude que tiver que ser a melhor naquele momento, pensando sempre no melhor para todos. O Carlos conclui aqui que o para-direito, para ser bem exercido junto com o para-dever, requer, então, sobrepairamento. Isso aí, cara. Carlos está entendendo tudo da nossa entrevista, viu? Pelo menos no princípio, né, Carlos? Sobrepairamento vai ser sempre bem-vindo. Né? Bom, já estamos encaminhando para o final. Para o final. Nós temos aqui mais uma pensata, né, que é sobre mega liberdade, né? E eu escolhi essa pensata justamente porque eu acho que as pessoas têm que ter essa liberdade de querer ou não sobrepairar, entrar ou não de cabeça numa confusão, né? É o livre-arbítrio delas a fazer isso. O nosso papel aqui é passar opções de uma vida melhor, e a parte de vocês, quem vai fazer são vocês, né? E a gente tenta fazer a nossa aqui. Então, a pensata é sobre mega liberdade. A maior liberdade pessoal é a submissão ao para-direito. Madalena, o que você fala sobre essa pensata? A gente já trabalhou ela lá. Que quanto mais lucidez, melhor a gente entende que a melhor opção é essa, né? A gente entender qual é o nosso papel, a nossa responsabilidade, o nosso para-dever. E sempre buscar o foco na assistência. Para mim, essa foi a chave que eu encontrei. É isso mesmo. Eu queria pegar o gancho da pensata mas eu ia passar para você que o sobrepairamento, ele é libertador. Porque a hora que você deixa de ter um posicionamento patológico, né, que você consegue sobrepairar, agir com mais lucidez, com mais discernimento, além da liberdade íntima que você sente desta opção, o reflexo com que a sua ação ou não ação teve naquele contexto onde você sobrepairou, ele te liberta. Porque de compromissos kármicos, inclusive, né? Isso mesmo. Então, o sobrepairamento, ele é também libertador nesse sentido das nossas atitudes aí, do uso, né, do nosso discernimento e da nossa lucidez evolutiva. Por isso que é importante a pessoa estar consciente dos seus atos, né? E quanto mais você se envolve numa confusão, mais você entra, você mais preso você está àquele grupo kármico, né? Bom, mas se isso acontecer também, é como você falou, não é pegar a chibata e falar, puxa, escorreguei de novo. Não, é perceber esse comportamento, esse padrão. E imediatamente fazer uma medida contrária, né? Senão, retoma a sua autopesquisa, as suas... as suas neoposturas, as novas posturas, né? Até criar sinapses de novo comportamento. Pode falar. É porque assim, a gente pensando num processo evolutivo e nessa vida intrafísica principalmente, que a gente considera uma vida crítica, né? De mudança de paradigma, a gente pensa assim, inevitavelmente eu vou zincar com alguém e alguém vai zincar com você. Então, tem até a técnica do perdão universal antecipado, que ela não cria expectativa de que vai ser tudo um mar de rosas, de que nós estamos imersos numa comunex avançada, né, numa comunidade extrafísica avançada de alto nível, onde só se manifestam os serenões, os evoluciólogos, etc. e tal. Não, a gente vai sincar. Então, o sobrepairamento, ele vem a dar uma certa acalmia nesse sentido, para que a gente possa melhorar cada vez mais, compreender o outro cada vez mais e dar essa liberdade de ação. É uma responsabilidade nossa que nos liberta, mas que também liberta o outro, porque a hora que eu quero que o outro aja como eu quero, eu estou exercendo o meu poder sobre o outro. E é um poder que ele é irrisório, né? Ele é falacioso até certo ponto, né? Então, o para-direito, ele vem exatamente a nos dar essa consciência, essa lucidez daquilo que é o direito do outro exercer o direito e para-direito dele, e que ele vai sincar com você, assim como você vai em alguns momentos com algumas pessoas, é um fato nessa vida humana, né? Me ocorreu uma ideia aqui, enquanto você falava,
que o sobreparamento, quando empregado nas autopesquisas, nos conflitos intraconscienciais, né, você com você mesmo, ele te dá uma trégua para você fazer novas opções. Uma porta, uma saída. Ele é uma trégua mesmo, onde a mente vai sossegar, né, vai acalmar, vai receber uma calmia. Ele ajuda. Aí ela vai tomar novas decisões. Ajuda a gente a viver mais leve. Mais é uma leve, bola da vez agora, né? O pessoal um tá em alta aí a sobreparamento. leveza, entendeu? Precisamos então a gente falar pode mais usar o sobre- sobreparamento para isso. Sobreparamento. Chega aqui no final, Bom, a gente vê que tem que falar mais. E como a base do sobreparamento é o autoconhecimento, quem quiser se autoconhecer, temos o curso esse fim de semana, né, da professora Adriana Cauati sobre síndrome do impostor em Cascavel. Quem quiser mais informações, 45 99 111 6263 pelo WhatsApp. Fica o convite para participar presencialmente também da dinâmica da Paradireitologia, fazer uns trabalhos energéticos lá para ver se ajuda, no CAEC, na Rua da Cosmoete, com 635, toda quinta-feira, das 9 às 11h30. E às terças para a direita. E às terças, o conteúdos paradireitológicos presencialmente lá na Juriscons, das 9h30 às 11h. Chegamos ao final do programa Conteúdos do Paradireito dessa terça-feira, 25 de junho de 2019. Agora são 15 horas em ponto. Agradecemos a presença de todos e das minhas compassageiras aqui, Marisa de Andrade e Renata Pelarice. E agradecemos também aos ouvintes que nos acompanharam nas diferentes plataformas da RCI. Se você não conseguiu pegar desde o começo ou quer ouvir de novo, o programa fica armazenado em vídeo no Facebook, Rádio RCI Iguaçu, e o áudio estará publicado na íntegra no site semprerci.com.br. Conteúdos para Direito volta na próxima terça-feira às 14 horas. Até lá. Até lá. RCI